que a gente vai começar hoje, como vocês viram aí no título, é O Homem de Areia, do escritor alemão E.T.A. Hoffmann. Só que esse conto eu só fui ler, diferente de normalmente o que acontece comigo é que eu vou lendo uma história puxa outra, a internet influencia e tal, mas esse conto eu só tive mais vontade de ler por conta deste rapazinho aqui chamado Freud. Mas por que Freud tem a ver com o conto Homem de Areia, Lilica? Daqui a pouquinho a gente conversa. E a gente vai aproveitar também no vídeo de hoje para falar, não teve como, minha mente vai viajando, vai associando coisas, e não teve como eu não lembrar do filme Blade Runner 2049, sem contar com outras referências da cultura pop que a gente vai conversar aqui nesse vídeo também. Todas as referências utilizadas aqui por mim nesse bate-papo vão estar no box de descrições desse vídeo no YouTube, então fique à vontade de visitar o box de descrições e se divertir com as referências. Se você ainda não participou das discussões e quer ser um comentarista do canal Comparando Livro, é de graça. Aqui, ó, arrasa nos comentários, eu vou adorar saber suas percepções desse conto. E eu convido você também a se inscrever no canal para você poder conversar aqui com a gente nessa roda de discussão, todos os vídeos, e vocês ficarem sabendo quando forem publicados os vídeos. E então nosso tema de hoje é a memória. E aí, a pergunta que eu faço aqui na roda primeiro dá para confiar na nossa memória? A nossa memória, ela tá lá no passado? Ela é um elo que nós fazemos com o passado? Esse assunto da memória até já apareceu aqui no canal Comparando Livros, só que numa outra perspectiva diferente do vídeo de hoje, que aí vocês podem assistir o especial do 1984 do George Orwell que a gente fez, que o tema da memória tá lá também, mas hoje é um pouquinho diferente. Aí me conta, como que você vê a memória? A memória tá lá mesmo no passado? Ela é um resgate do passado que a gente fica na nossa cabeça e a gente vai lá resgatar? A nossa memória se modifica ou não se modifica? E aí, a pergunta-chave é: se acontece uma coisa hoje, no presente, que faz a gente, voltar lá pro passado? E tem mais essa pergunta-chave, acho que todo mundo vai se identificar. Já aconteceu com todo mundo, acredito eu, a gente olhar por um fato que acontece hoje, no presente, a gente voltar lá no passado. E aí, como é que a gente lida com isso? Vamos falar rapidinho do enredo do conto Homem de Areia do E.T.A. Hoffmann. Eu li nessa edição da editora Estação Liberdade, que é um livro que se chama O Reflexo Perdido e Outros Contos Incessados. Nessa edição tem o conto que aqui tá chamando O Homem-Areia, tá? E eu já vi também O Homem da Areia e O Homem de Areia. Eu li a tradução, esse livro aqui, ele foi organizado e traduzido pela Maria Aparecida Barbosa. E mais adiante eu vou falar do Freud, tá? Que tem nessa edição, que se chama O Infamiliar. Aqui nessa edição também tem o conto O Homem de Areia, mas eu não li nessa edição aqui não, eu li nessa aqui da Estação Liberdade. E do que se trata o conto O Homem de Areia, ou da Areia, ou O Homem-Areia? Bem, o conto, ele se passa numa recordação do Nathanael, que é um jovem que vai se recordar da infância. Então a primeira parte do conto é a recordação da infância dele, em que ele conheceu uma história desse homem da areia, que era contada na infância para crianças que não iam dormir na hora certa. Então existem histórias assim, nossa, lindas para contar. E contava a história desse homem da areia, que era um homem que jogava areia nos olhos das crianças que não queriam dormir. Esses olhos das crianças iriam saltar para fora, e aí esse homem ia levar essa criança sequestrada, porque ela ia sair sangue e os olhos iam sair, e é isso mesmo que é contado para o Nathanael.
Esse homem ia levar essa criança sequestrada pro reino lá próximo da lua. E só em começar a ler esse conto com essa narração do Natanael, eu já me lembrei que da minha infância, eu vou contar um segredo, e vocês não contam pra ninguém. Não sei se vai dar certo isso, porque eu tô contando. É que na minha infância eu tinha medo, a história era muito parecida um pouco, né? Eu tinha medo da Cuca, a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, essa aqui, sei lá, pode aparecer aqui, ou pode... A Cuca sequestrava crianças. E eu tinha medo, quando eu ia pra dormir no quarto dos meus pais, isso eu me lembro, eu ia dormir no meio da noite com medo da Cuca. Então, né? Sei, né? As histórias existem. As crianças acho que passam por essa fase de medo. Então, continuando no conto, vai acontecer uma situação que eu não vou entrar muito em detalhes para não estragar a experiência de vocês. Existe um homem que frequenta a casa do Natanael. O Natanael tem um relacionamento muito bom, aparentemente, especialmente com o pai, um relacionamento de afeto com o pai, a mãe também. Inclusive, ele pergunta com a mãe se esse homem da areia existe. A mãe diz que não existe, mas ele fica com a história na cabeça. E ele tem um homem que frequenta essa casa. Toda vez que esse homem chega, o Natanael não gosta assim muito dele. E uma determinada noite que o Natanael não vai dormir no horário, acontece uma tragédia. É uma tragédia, não é certo. É uma tragédia que eu não vou explicar, para vocês terem a surpresa. É exatamente quando esse homem visita a casa e o Natanael vê alguma coisa aí nessa tragédia. Ele fica com esse trauma. E aí o conto, a gente vai pular no tempo, o Natanael já adulto. O que acontece? Ele já adulto, ele tem uma noiva que é um doce de moça, né, a Clara. E ele vai acontecer uma espécie de gatilho. Ele vai ver uma pessoa que vai remeter a esse homem que na infância do Natanael tinha uma relação com esse homem da areia. Então ele, na vida adulta, vai viver com esse gatilho, com uma sombra desse passado. E aí o conto vai tendo diversos desdobramentos que, para nossa discussão por enquanto, para você que não leu o conto, eu vou deixar você curioso. Por enquanto a gente não vai falar dos desdobramentos, tá bom? Então, esse é o tema central do conto do E.T.A. Hoffmann. A questão da memória e o efeito da memória. E o conto, ele tem esse tom assim fantástico, flertando com o sobrenatural e com o real. E aí, dá para confiar assim, na narração, no que o Natanael tá vivendo? Realmente tem uma coisa estranha, sobrenatural aí na vida dele? Ou ele tá ficando louco? Então vamos começar a análise do conto aqui na roda, que eu quero que você coloque nos comentários, se você já leu o conto, o que você achou desse tema aqui, né, do conto. Outros temas também são válidos. Aqui eu vou começar pela memória, porque foi o que eu mais me chamou a atenção. A gente está o tempo todo resgatando nossas memórias do passado. Do caso do Natanael, o conto brinca muito com essa coisa do sobrenatural e do real, sendo que para mim o real, a coisa do enlouquecimento ficou mais forte, mas o conto não deixa um direcionamento para uma única interpretação, tá? Então por isso que eu quero saber a sua. É um conto que é colocado por muitos assim um terror, mas eu não achei, porque eu acho que eu fui um pouco no viés, quer dizer, é terror, é aterrorizante, mas eu fui por viés do trauma, eu fui por viés do enlouquecimento, justamente por conta dessa coisa da memória. Como que um gatilho, né, algo que acontece pode puxar uma coisa que não ficou bem resolvida lá atrás na nossa infância. O conto, né, quando a gente vai pegando as palavras do Hoffmann nesse conto e deixando a gente, a cada vez que o Natanael faz um relato para nós, uma possibilidade da gente ver como que o passado, por que eu perguntei se a memória está no passado, né? Por que o passado, ele pode
primeiro, né, tanto o passado pode ter ficado com um significado em nós que não necessariamente a gente vai poder dizer que foi a realidade que aconteceu. Porque uma criança, né, a noção que ela tem, especialmente uma criança, é complicada nessa idade. Por outro lado, ela fica dentro de nós até a vida adulta, né? Eu tô misturando ficção com a realidade, mas geralmente eu faço isso. Então, o Nathanael, por esse conto, né, faz a gente pensar sobre essa questão do passado e do presente. E eu li um artigo que está referenciado no box de descrições desse vídeo no YouTube, que é da Juliana Oliveira do Couto. E eu depois voltei para reler a primeira parte do conto, muito pela análise que ela faz da questão da memória. Como que a nossa concepção de passado, presente e futuro, ela com relação à memória, ela acaba trazendo algumas interpretações assim nossas que não tão aprofundadas, porque quando a gente vai lá no passado, assim, quando a gente vai, a memória ela tá em nós hoje, né? O Nathanael, ele vai para um trauma, mas ele vive o trauma hoje, porque quando ele tem o gatilho, aquelas coisas que estão acontecendo com ele hoje faz parte da memória dele também, porque tá conectada com a memória de como ele tá agindo no aqui e agora. Então talvez a lembrança que nós temos acaba sendo talvez aí uma futucação assim pra gente conversar na roda. As lembranças não seriam nossa presentificação do passado? Eu tô usando um pouco as palavras da Juliana. E aí a gente pode ir aqui também, que eu vou deixar a referência numa discussão, se você quiser aprofundar também, que aí já vai para a linha do tempo, tá? Que eu não vou repetir aqui no vídeo, que é do conto do Ted Chiang, A História da Sua Vida, que tem um filme que foi adaptado desse conto, que se chama A Chegada, que foi dirigido pelo Villeneuve. Nesse caso, a gente tem uma mistura de linguagem, tempo e física. Então, eu vou deixar o vídeo caso vocês queiram assistir. E existe uma relação que eu fiz assim do conto do Homem da Areia com esse conto do Ted Chiang, quando a memória, né, a gente não tem assim uma linearidade que a memória tá lá atrás. A memória tá no presente. Agora, não necessariamente como acontece no conto, né? É tudo muito sombrio, tudo muito trágico, mas a memória também não é só negativa, a memória do presente, né? Ela pode estar num sentido positivo aí também. E qual a miscelânea que eu vou fazer aqui agora? É porque a memória, que eu fiquei pensando, né? A memória, ela pode ser ressignificada, tá? Quem faz terapia aí tá pra provar, e quem estuda também. E no filme Blade Runner 2049, uma das coisas que mais me impressionou nesse filme foi o tema da memória. Lá em Blade Runner, como a gente tem assim androides, humanos, o que é androide, o que é humano, a memória, ela tá e tem outras séries que abordam isso também, né? A gente pode ter uma associação de memória com a memória do computador, e não é a mesma coisa, porque essa nossa memória, nós somos humanos, não é isso? E a memória lá no Blade Runner tem, né? Ela pode ser apagada, ela pode ser reimplantada. A gente tá no futuro, tá? Então fica a dica também para você assistir esse filme e conversar aqui comigo. E para as pessoas com a memória, essa coisa da presentificação no tempo presente da memória que a gente está conversando aqui, não importa muito se ela é verdadeira ou se ela foi ressignificada, ou se ela foi implantada, porque ela vai estar num ciclo que interfere nas nossas ações. E aí vem o Westworld e traz uma outra abordagem que eu amo, a série de TV, recomendo fortíssimo a primeira temporada para você assistir, que ela tem algo muito bonito, que nesse caso também com esse tema junto de androides e humanos, veja, se a gente também tirar a nossa memória, uma memória até ruim, né? Alguém morre e eu presencio essa morte.
Então isso teve um trauma, com certeza. Só que se eu tirei essa memória. Tirei essa memória, então pronto, tá resolvido, porque eu não tô mais com trauma. Não é isso? Mas no Westworld tem uma cena, né? E tem o tema um pouco aprofundado assim. Poxa, mas se eu tiro essa memória, eu resolvo o problema? Se eu tiro essa memória, eu tiro também a dor, que aquilo pode ter um significado de sublimação também por meio da dor. A memória pode trazer justamente a elevação do sentimento com relação a essa pessoa. Então, até a perda, por exemplo, né? Tirar a memória de alguém que se foi para que a pessoa não sofra, você apagaria também essa pessoa da sua vida, né? Então, será que tirar essa memória seria a melhor forma, como muitos pensam, né? A gente quer esquecer, porque muita coisa a gente quer esquecer. A gente quer esquecer, né, as dores, e a gente quer esquecer. Mas será que o caminho é esquecer? Ou o caminho seria ressignificar? Em autômatos, em robôs, agora eu vou andando um pouco mais no conto, vou tratar de alguns assuntos. Eu não considero spoilers que vai estragar a leitura, mas se você for muito sensível aos spoilers, aí eu dou um aviso a partir de agora, tá? Pra você escolher se vai ficar, se não vai, porque eu vou revelar algumas coisinhas, mas nada que eu considere que estrague, não. Vamos falar das mulheres do conto, porque temos aí robôs, temos mulheres. Clara é a noiva do Nathanael e uma doce, né? Uma moça doce, e ela vê como que ele tá num caminho de obsessão com relação a esse homem, né? A esse gatilho que aconteceu. E em um determinado momento temos Olímpia. Olímpia é uma robô chamada autômata, né? É um autômato, um robô que faria aí o papel de uma mulher robô. Então temos, né, Clara versus Olímpia. O bacana do conto do E.T.A. Hoffmann, que eu sou encantada, é justamente trazer outro tema que eu gosto, que é o tema das máquinas e do humano. Só que foi uma abordagem nova pra mim, porque os temas que eu tenho até desse filme, dessa série, a Westworld, o filme Blade Runner 2049, é sempre esse tema que eu amo também, que é do que é ser humano, do limite do que é ser humano, do que é robô, consciência artificial, inteligência artificial, essa dicotomia. Mas aqui, não, robô é robô e humano é humano. Só que Nathanael, jogando aqui pra roda, o E.T.A. Hoffmann vai aproveitar a obsessão do Nathanael por essa descoberta, por esse assombro na vida dele, esse trauma ainda não resolvido na vida dele. Saindo, né, temos aí a Clara, ele se distancia da Clara em direção ao robô. E vamos prestar atenção na questão do olhar, né? O olhar da máquina é o olhar tecnológico, é o olhar que vai estar mais apurado tecnicamente, né? Então olha a discussão desse conto, né? A máquina é o que vai satisfazer o Nathanael, porque a Clara, como humana, ela é falha, ela tem emoções. E que tema bacana, né? Essa linha que muitas vezes eu particularmente eu fico assim sem saber o que pensar. As máquinas, a tecnologia facilita tanto, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma casca de banana nessa ausência de humanidade que pode existir. Eu só penso no call center, por exemplo, que não tem jeito, por mais que a máquina já faça uma triagem ali, é muito difícil, no meu caso, eu resolver com a máquina. A situação é particular, eu sempre vou resolver com os seres humanos. E cada vez é mais difícil a gente encontrar hoje os seres humanos para ajudar a gente a resolver os problemas, não é isso? Bem, ligado a esse tema da memória, eu vou mencionar
o Freud que me levou a esse livro, porque é a primeira vez que eu leio Freud. Aliás, eu já tinha lido O Mal-Estar da Civilização numa pós-graduação que eu fiz, então não foi só uma leitura de entretenimento, mas esse é o segundo Freud que eu leio, o Infamiliar, que faz um link incrível, que eu fui procurar esse livro até por conta disso, pelo link que faz com o assunto que a gente vem discutindo aqui esse ano no canal, que é a heterotopia. É o não lugar, é o não tempo, é aquele espaço que é e não é ao mesmo tempo. O infamiliar, o Dasein-Heimlich, ele é um termo que nesse livro aqui o Freud vai explicar direitinho, desde a etimologia, é uma palavra, o Dasein-Heimlich em alemão, ela não tem assim uma tradução, foi encontrada essa tradução do infamiliar, mas é tudo explicado. O que é o infamiliar? É algo que é familiar e ao mesmo tempo você não reconhece. Clarice Lispector, eu acho que é mestra nesse assunto, porque é um estranhamento de algo próximo, de algo familiar. Tem aqui, o que eu mais gosto é ler exatamente como tá aqui, né? De que o infamiliar é uma espécie do que é aterrorizante, que remete ao velho conhecido, a muito íntimo. Quer dizer, é um aterrorizante que você quer se afastar, mas é um conhecido muito íntimo. Como é possível, sob quais condições, o que é íntimo se tornar infamiliar, aterrorizante? É algo a ser demonstrado na sequência, né? Ele vai explicar. É um fator que é muito próximo a outras culturas, como a gente já conversou sobre o conto A Menor Mulher do Mundo, lembra que a gente falou isso? A gente tem o diferente causa em muitas culturas. Aliás, normalmente a gente tem esse medo, né? Mas é raro não ter. Mas principalmente na nossa cultura ocidental, colonizadora, o diferente é rechaçado de forma imediata, mas a sensação que o Freud vai estudar aqui desse diferente é esse estranhamento familiar, porque são seres humanos, são semelhantes a nós, mas ao mesmo tempo tem uma cultura diferente. Então a gente se reconhece e tem um certo medo ao mesmo tempo. Na apresentação desse livro, aliás, esse livro, uma das razões que eu recomendo é que tem o texto do Freud e tem texto de psicanalistas e pessoas que estudaram, explicando os estudos que eles fizeram do texto do Freud. E o Freud vai citar o Homem de Areia do E.T.A. Hoffmann aqui, porque ele, pelo que eu tô descobrindo, Freud, ele se baseou muito na teoria dele da literatura, então já me deixou curiosa para ler outros textos do Freud. E na abertura desse livro, nessa edição, tem também um trecho da escritora Marguerite Duras, vou falar português, Marguerite Duras. Ela é francesa. Ela escreveu um livro que eu li tem um tempão. Eu nem gostei muito. Ai, meu Deus, eu não vou lembrar. O Amante. Demorei pra lembrar. Vocês viram o vídeo cortado. Ela escreve um trecho que é muito Clarice Lispector. Olha só. Ela também, né, conhece o Dasein-Heimlich, né, o infamiliar, esse texto e tal, e ela vai falar, olha, afinal, é numa casa que a gente se sente só, não do lado de fora, mas dentro. Esse estranhamento daquilo que tá numa casa, né, e Clarice, os contos e obras da Clarice, essa sensação, assim, é tudo dentro de casa, não é? Bem, eu acho que é isso, tá? Mais uma coisinha, tá? O conto O Homem da Areia, ele tem uma abordagem que eu acho que deve ser ainda melhor se você estuda psicanálise, psicologia. É um conto que eu cheguei a ler um artigo da psicanalista Maria do Rosário Belo, que vai explicar algumas questões relacionadas à família do Nathanael. E porque tem segredos familiares aí que a gente vai ver no decorrer do conto, né? Aparentemente uma família harmônica, mas talvez não tinha muita harmonia ali, né? Então quem quiser depois aprofundar para entender os aspectos psicanalíticos do conto, né? As referências estão aqui no box de descrições e eu deixo ainda mais recomendado esse conto para você que quer estudar ou estuda, ou já é profissional nessa área das psis,
né? Psiquiatria, psicologia, psicanálise, porque eu acho que vai ser um prato cheio. E eu termino esse vídeo com uma frase do crítico de cinema Pablo Vilaça, que fala, parafraseando assim, que nenhuma memória é intensa, ela é absolutamente objetiva, né? Ele fala que tem sempre um filtro emocional que vai, ó, moldando essa memória. Então, talvez, né, a gente pode concluir que talvez a nossa memória é hoje, é aqui e agora.